Agora com um assunto sério e que precisa sim ser falado, é incontinência urinária. Se você passa por isso ou conhece alguém que passe, a gente fez uma série de perguntas para um médico agora que vai responder uma aula completa para mim, para você, para todo mundo que está interessado. Olha só. A incontinência urinária ela é uma situação que normalmente está relacionada à perda do controle da capacidade de segurarmos a urina dentro da bexiga. Ou seja, nós perdemos a capacidade de irmos ao banheiro, né, urinar, quando temos vontade. A urina acaba sendo eliminada da bexiga através, né, do nosso aparelho urinário, sem que nós tenhamos o controle dessa eliminação, desse esvaziamento de bexiga. Isso acontece muito, principalmente em pessoas que têm um pouco mais de idade. É muito comum em mulheres depois da menopausa, principalmente. Mulheres que tenham tido muitos filhos de parto normal, isso é uma característica comum da gente encontrar também. E a menopausa tem muita relação com a incontinência urinária pelo fato de haver uma alteração hormonal importante na mulher depois da menopausa, que pode contribuir também com a perda da urina, a perda do controle urinário. Primeiro, a gente precisa entender que para fazer o controle da urina, para que a gente não tenha perdas urinárias sem que nós percebamos, é importante que a gente entenda que para que tudo isso funcione é necessário que nós tenhamos que o grupo muscular, né, que nós chamamos de musculatura pélvica, ela esteja continente, né, que essa musculatura esteja completamente capaz de contrair, completamente capaz de fazer o controle. Então a presença de uma musculatura pélvica é extremamente importante para o controle da urina. Os homens também podem ter incontinência urinária, principalmente relacionado a problemas de próstata. Muitos homens têm, quando iniciam, né, numa idade um pouco mais avançada, a ter doenças de próstata, como a hiperplasia benigna de próstata, ou às vezes, muitas vezes, câncer de próstata, pós-cirurgias, né, de próstata, muitas vezes. Surge também no homem a incontinência urinária, né, em razão de ter essa alteração toda do aparelho urinário, principalmente da bexiga, né? E muitas vezes, além do comprometimento muscular do períneo, nós podemos também ter, às vezes, algumas lesões neurológicas que acabam levando a gente também até a perda do controle urinário. Alguns tratamentos podem ser feitos através do uso de medicações, de reposição hormonal, né, no caso de mulheres pós-menopausa. No caso de homens também existem as situações em que tratamentos de próstata podem ajudar, cirurgias, né? E as cirurgias podem ser feitas também em casos mais graves, quando é necessário fazer aquilo que a gente chama popularmente de levantamento da bexiga, né? O correto é chamar de cirurgia de cistocele, que é uma reestruturação, na verdade, da musculatura do períneo, uma recolocação da bexiga no seu lugar anatômico correto, né? E então recuperando a capacidade de controle urinário. Uma coisa também muito comum, principalmente para senhoras de mais idade, é a fisioterapia urinária, que hoje também se indica muito em casos não tão graves, né? Em que a melhora da força muscular do períneo pode levar a uma melhora do controle da perda urinária também. A gente precisa entender que a incontinência urinária pode se tornar uma coisa bastante desagradável, bastante constrangedora, né? Porque a perda urinária, ela pode acontecer em qualquer local, a qualquer momento, e muitas vezes ela pode acabar produzindo odores desagradáveis, né, fazendo com que as pessoas fiquem constrangidas e muitas vezes acabem, inclusive, aumentando seu isolamento social, evitando sair de casa, né, por muitas vezes vergonha, muitas vezes, né, situações que deixam a pessoa muitas vezes limitada na sua vida normal do dia a dia, né, e acabem então muitas vezes levando até casos, às vezes, de depressão em razão da dificuldade. Diminuir a
ingesta de água, de líquido, muitas vezes não traz nenhum resultado, pelo contrário, isso pode levar até a casos de desidratação, principalmente em pessoas de mais idade, onde a desidratação é uma coisa relativamente comum, onde muitas vezes a gente já perde o desejo de beber água, né? A vontade de beber água, a gente diminui a sensação de sede, então diminuir a ingesta de líquido não acaba sendo uma conduta muito correta, porque não vai resolver o problema, né? A melhor maneira, quando a gente está se sentindo já numa situação constrangedora, quando a gente está tendo uma dificuldade maior para controle de urina, o interessante é procurar ajuda médica para fazer um exame adequado, para identificar realmente qual é o problema, né, que está me levando a ter essa incontinência urinária, se o problema é muscular, se o problema é neurológico, qual é a causa, e aí, através da identificação do problema, nós indicarmos o tratamento mais adequado. Então, se você sofre de incontinência urinária, procure um médico, procure ajuda, porque muitas vezes nós temos como auxiliar, como melhorar essa situação, né, e fazer com que as pessoas retomem as suas vidas normais, né, sem esse inconveniente, né, que é uma situação que a gente sabe que é bastante desagradável e que acomete muitas pessoas aí no transcorrer da vida. Gente, é procurar um médico, é procurar informação, não ter vergonha. E agora que a gente já sabe, então, sobre a incontinência urinária, é hora de conversarmos com a Ana Paula, que é fisioterapeuta pélvica e vai nos ensinar o que fazer de fato para amenizar e até melhorar a situação. Ana Paula, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Tatá, tudo certo e contigo? Bem-vinda ao Ver Mais. A gente estava falando aqui de incontinência urinária, eu queria ver contigo. Isso acomete muitas pessoas e as pessoas ainda têm vergonha de ir ao médico falar que passam por isso, Ana Paula? Isso, exato. Então, hoje a gente fala a questão da incontinência urinária, né? É uma questão de saúde pública que vem acometendo milhares de pessoas em todo o mundo, né? Algo que muitas vezes é visto como normal, as pessoas agem com muita naturalidade frente aos episódios de trato de urina, né? Então, nosso principal objetivo, nosso maior desafio hoje é nessa quebra de tabus, realmente nessa quebra de preconceitos, né? Que já vem há anos, né? Então, hoje a gente comenta que a incontinência urinária, né, ela vai acometer tanto mulheres quanto homens, né? Desde a criança até a população idosa. Então, é comum, porém, em nenhuma circunstância a gente pode acreditar e achar que é algo normal. Entendi. Bem, o doutor Juliano ali já falou então sobre as várias causas e tudo mais. Eu quero ver contigo, depois que ela se instala, como é que a gente faz para correr atrás do prejuízo? Tem como fazer isso com exercícios? Isso, perfeito. Então, a fisioterapia pélvica é uma das grandes aliadas na reabilitação da incontinência urinária, né? Onde nós trabalhamos com a reabilitação do assoalho pélvico, que é a nossa musculatura íntima, né? É a musculatura responsável por garantir a continência, a nossa sustentação de órgãos, relacionada também com o nosso prazer sexual e a questão da parte anorretal, né? Então, a fisioterapia, ela vai sim estar atuando de uma forma global, né? Com uma atenção integral a essa saúde, a essa qualidade de vida, né? Pensando no quesito de uma avaliação, de um processo, né? De postura, reeducação do padrão respiratório, uma reeducação dessa parede abdominal, que muitas vezes a causa de uma incontinência urinária, ela está no aumento dessa pressão abdominal, que vai estar sobrecarregando a nossa região íntima. E sim, o principal foco de atuação é na reabilitação do assoalho pélvico, né? É a nossa musculatura, que ela precisa de função, que ela precisa de funcionalidade. É um músculo que tem força, precisa de resistência, tem um bom controle, uma boa coordenação e também um bom relaxamento para nós estar prevenindo e reabilitando as disfunções da região pélvica. Entendi. A gente tem uma pergunta aqui, ó. Esqueceram de mandar o nome. Quanto tempo depois de um parto natural é normal ainda ter a incontinência urinária? Depois de quanto tempo? Então, a gente comenta, né, que em nenhum momento é normal perder o xixi, né, seja na gestação ou no pós-parto. Porém, o que a gente observa? Que mulheres que apresentaram algum episódio de incontinência urinária na gestação, ela tem uma propensão maior a apresentar também no pós-parto, né? E essas que não fizeram uma reabilitação, elas podem até persistir vivenciando algum episódio até os 5 anos após o nascimento. Porém,
é comum, mas não é algo que é normal, e sim precisa de uma reabilitação dessa região pélvica. Entendi. Tu comentou que são feitos exercícios, né, para a região pélvica. Eu quero ver contigo. Tem como a gente fazer esses exercícios de maneira preventiva para evitar a incontinência ou eles só funcionam depois que já se tem? Perfeito. Então, antes de tudo, nosso objetivo é a prevenção, né? Promover essa qualidade de vida. Quanto antes a gente ter esse acompanhamento, melhor. Pensando na questão saudável dessa musculatura. Então, o músculo, quando ele tem estímulos precoces, a gente consegue prevenir o aparecimento da incontinência urinária. Que legal. Bem, a gente não vai poder mostrar os exercícios aqui, né? Mas eu imagino que são coisas fáceis, as pessoas conseguem fazer em casa. É como se fossem exercícios de uma aula de academia, por exemplo? Com um fisioterapeuta, no caso? Aham. São exercícios bem tranquilos, né? Mas que eles exigem um pouco de consciência corporal, de consciência perineal, né? Que a gente vai estar reabilitando, né, a nossa parte íntima. Então, a grande parte das pessoas, tanto mulheres quanto homens, eles necessitam de um acompanhamento mais específico, né? Nós está conseguindo, mas sim, é bem tranquilo, a gente consegue ter uma resposta, um controle muscular muito bom. Tá, e para a gente acabar, faltando um minutinho, o que esse enfraquecimento da parte pélvica pode trazer para homens e mulheres? Então, para a região da saúde feminina, então as principais queixas são relacionadas aos escapezinhos de urina, as disfunções sexuais também estão presentes, né? Seja uma dor, um desconforto na relação sexual, a baixa lubrificação, a dificuldade na satisfação, né, sexual, a presença de prolapsos de órgãos pélvicos, que é a bexiga, o útero, o intestino. Esses três órgãos, com o tempo, eles podem descer e também está comprometendo essa cavidade pélvica, né? E a questão da constipação intestinal, que é algo também que a nossa musculatura íntima tem uma função muito importante em restaurar a funcionalidade dessa região. Entendi. Isso tu falou para mulheres e homens? Ou são coisas específicas para cada? Em relação aos homens, o que é mais comum realmente é após o procedimento da retirada de próstata, né? A maioria vem associada a quadros de incontinência urinária e também algumas disfunções sexuais. Então, a fisioterapia, ela pode atuar em todas as fases da vida, tanto da mulher quanto do homem, né? Na questão de prevenção e, posteriormente, na reabilitação também. Entendi. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Acho que foi ótimo a gente desmistificar que não é para ter vergonha, que é para se falar e é para se correr atrás, né, de informações. Obrigada pela participação e espero vê-la novamente no Ver Mais. Muito obrigada. Até mais, Tatá. Obrigada. Até mais. Gente, não é para ter vergonha não, tá?